Larissa e hoje eu e meu colega Pedro Blaud vamos apresentar uma videoaula sobre firewall, o que é e como instalar um. Bom, de onde vem esse nome? Ele significa parede de fogo em inglês e ele se refere às portas que cortam fogo nos prédios, como segurança. Ele é um dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego de entrada e saída de informações e, baseado em umas regras pré-definidas, ele bloqueia ou permite esses dados. Ele pode ser um software, um hardware ou ambos ao mesmo tempo. Ele está há mais de 25 anos como uma frente de defesa do computador. Bom, agora a gente vai falar dos tipos de firewall e conceituar eles numa linha do tempo. Bom, o primeiro firewall foi nos anos 80 e ele se tornou necessário a partir da disseminação do protocolo TCP/IP, que permitia a interconexão entre as várias redes, certo? Mas isso causa um problema, porque a gente precisa de uma defesa entre essa comunicação para que dados quaisquer, ou dados que possam causar algum dano à rede, não passem, né? Então ele foi criado como essa forma de barreira e de controle. Bom, por que ele recebe esse nome de filtragem de pacotes? Porque ele recebe pacotes que são compostos pelo cabeçalho e pelo conteúdo das informações e depois ele vai passar por um filtro, cada um desses pacotes. E baseado nas regras pré-definidas no sistema, ele vai permitir ou bloquear que esse pacote passe para o seu computador. Bom, seguindo a nossa linha do tempo, nos anos 90, foi apresentado o firewall stateful, que acontece na quarta camada, a camada de transporte do modelo OSI. Bom, a diferença dele para o nosso modelo anterior é que ele recebe os pacotes, junta uma informação, verifica se ele realmente fez aquela requisição e verifica os endereços estão corretos, ou seja, ele demora um pouquinho mais de tempo nessa verificação, e depois, a partir disso, ele reúne as informações e decide se ele vai bloquear ou permitir aquilo. Também nos anos 90, então, foi criado o firewall estilo proxy. O que seria? O proxy é um servidor que ele agiria como ponte entre a rede interna e a rede externa, ou seja, todos os pacotes passariam então pelo proxy e nele haveria regras que ou permitiriam o pacote passar ou o pacote seria recusado. Porém, para o usuário isso é invisível, ele não sabe que o proxy está no meio. Nos anos 2000 foi criado o Firewall de Gerenciamento Unificado de Ameaças, o OTN. Ele combinava recursos do firewall tipo stateful, que, como nós vimos previamente, checa se o pacote que ele recebeu foi de um lugar que ele foi requisitado e se foi, ele deixa passar. Então, ele combinava isso com recursos anti-intrução e antivírus. Também nos anos 2000 foi criado o Firewall de próxima geração. Ele, além de possuir as ferramentas do OTN, ele também previne as ameaças antes, bloqueia elas durante e remedia elas após, caso algum pacote tenha passado. Também possui uma versão focada em ameaças, que ela é mais rápida entre o tempo de detectar e resolver o problema e é mais fácil de configurar as regras. Bom, os firewalls falados anteriormente se subdividem em duas categorias: nível de aplicação ou de nível de pacote. Bom, o de nível de aplicação acontece na sétima camada do modelo OSI, a camada de aplicação, e ele visualiza os conteúdos e informações que ele está recebendo antes dele decidir se eles vão ser permitidos ou bloqueados. Ou seja, ele é considerado um firewall intrusivo, certo? Porque ele vai participar dessa troca de conteúdos de uma forma mais ativa, e servidores do tipo proxy são um exemplo desse firewall. Bom, falando agora de nível de pacotes. Esses tipos de firewall analisam os parâmetros que eles receberam do pacote para decidir se eles vão permitir ou não a entrada. O que são esses parâmetros? Os endereços de origem do pacote, o estado da conexão, entre outras coisas. Um grande exemplo desse tipo de firewall é o iptables, que a gente vai citar melhor mais à frente. Ok, agora falaremos sobre o iptables. Ele é um conjunto de ferramentas utilizado para configurar o módulo de firewall do NetFilter para o Linux. Ele é amplamente usado por ser bom e altamente customizado. E agora veremos como utilizar o iptables no seu Linux. Primeiramente, tem que ver se ele está instalado, né? O comando para instalá-lo é sudo apt-get install iptables. No Ubuntu 18 ele já vem instalado, mas cada distro é de um jeito, então não tem problema executar e ver o que acontece. Também vale lembrar que, para utilizar os comandos do iptables, tem que ser o usuário root, então use o sudo-su para começar a editar as regras. O iptables, como o nome sugere, lida com várias tabelas, porém, nessa videoaula, só trataremos da tabela padrão, a filter. Ela é responsável por permitir ou bloquear a passagem de pacotes. Ok, agora um comando básico para começar, iptables-L. Todos os comandos são case sensitive, então o L tem que ser maiúsculo.
Esse comando vai retornar essas três chains, input, forward e output. A input lida com pacotes que não têm origem nessa máquina, mas têm ela como destino. A forward lida com pacotes que não têm origem nessa máquina, nem têm ela como destino, somente usando ela como um caminho. E a output lida com pacotes que têm origem nessa máquina e têm outra como destino. Por padrão, as chains permitem a passagem de todos os pacotes, somente bloquearão os que se encaixam nas regras, ou seja, funcionam utilizando uma blacklist. Caso deseje mudar esse comportamento, se utiliza o comando iptables-p, nome da tabela e o que ela vai fazer com os pacotes, no caso, drop. Agora, ela é uma whitelist, vai bloquear todos os pacotes e deixar passar somente os que se encaixam nas regras. Certo, hora de fazer sua primeira regra. Uma recomendada para começar é iptables-a input-m contract ctstate established, related -j accept. O que está acontecendo? Bom, o "-a" é utilizado para adicionar regras no final da lista. Ele pode ser substituído pelo "i", que adicionaria elas no começo. O mcontract é para utilizar o módulo contract do iptables e o ctstate é uma opção desse módulo. Established e related são tipos de conexões e o "-j" é utilizado para decidir o que será feito com o pacote. No fim, essa regra serve para aceitar as conexões contínuas já existentes e as conexões criadas por conexões que não são bloqueadas. Agora vamos fazer uma regra mais genérica para qualquer porta. O comando é iptables-a, nome da tabela, no caso output. Pode-se usar "-s para especificar um IP, "-p para o protocolo, no caso TCP, "-deport para a porta, no caso a 443, utilizada pelo HTTPS, e "-j reject", ou seja, agora todos os pacotes que usam o protocolo HTTPS que forem enviados dessa máquina serão bloqueados. Antes do comando ser executado, conseguimos acessar qualquer site HTTPS, por exemplo, o Google. Porém, após a execução do comando, os pacotes serão bloqueados e isso não será mais possível. Como deletar alguma regra? Há duas maneiras. Pode usar iptables-f, que deletará todas as regras, ou pode-se substituir o "-a pelo "-d". Provavelmente você não vai se lembrar do comando exato que usou para criar a regra, e é nisso que o comando iptables-s entra em jogo. Ele mostra o que precisa ser escrito para criar aquela regra e, consequentemente, o que precisa para deletá-la. Bom, é isso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e até a próxima.